Olá, tudo bem? Hoje eu quero te dar uma dica muito importante. Como eu aprendi a me livrar de relacionamentos não saudáveis, tanto na questão afetiva, né, de namorados, enfim, quanto na questão de relacionamentos entre pessoas em geral. E tudo isso veio com base nos meus estudos de psicologia, mas também deste livro que eu vou deixar como dica para vocês aqui no post depois. Mulheres que amam demais. Ou seja, amam tanto os outros, né, que deixam de se amar e aí acabam fazendo tudo pelo outro. Esse livro é uma grande lição e ele fala basicamente de tudo que aconteceu na tua infância para que hoje tu atraia esse tipo de relacionamento destrutivo. Então, eu vou dar um exemplo um pouco mais claro para vocês, que é o seguinte. Uma criança que sofreu violência verbal ou não, que sofreu abuso, que sofreu abandono, rejeição, isso em qualquer nível, pode ser no mais drástico, mas pode ser um abandono muito mais simples, que a gente nem hoje considera abandono, mas é. Por exemplo, a criança queria atenção para brincar, mas os pais trabalhavam o dia todo, deixavam na escolinha, enfim, e essa criança cresceu sem a atenção dos pais para aquilo que ela queria. Então, olha o quanto são simples as coisas que a gente acaba fazendo e tem reflexos futuros. Bom, o que acontece? Essa criança que aprendeu que ela não é boa o bastante, exatamente, a criança ela tem essa parcela de se culpar por tudo que acontece. Então, se o pai e a mãe não dão atenção, não é porque o pai e a mãe não podem, é porque ela não é boa o bastante para receber a atenção dos pais. E olha como isso vai formando a nossa personalidade. E aí a autoestima dessa criança vai crescendo abalada, se sentindo não boa o bastante, ela não se sente valorizada, ela sente que ela não tem valor. E como quando ela é criança ela não consegue corrigir esse comportamento dos pais, quando ela é adulta ela começa a atrair relacionamentos de pessoas que não vão dar atenção para que ela consiga tentar pelo menos corrigir esse comportamento, exigindo atenção a todo custo. É como se fosse ressignificar aquela situação da infância onde ela não tinha poder. E agora ela é grande, né? E consegue pelo menos tentar ter esse poder de corrigir a pessoa. Ou então, uma criança que passou por situação de pais que bebiam, né? Um pai, uma mãe, enfim, alcoólatra. O desejo dessa criança era de corrigir esse comportamento dos pais. Como ela não consegue, quando ela é adulta, ela acaba atraindo homens alcoólatras ou mulheres, enfim, dependendo, né, o gênero, para tentar corrigir o comportamento dessa pessoa. E não obstante, o que acontece? Muitas vezes ela consegue corrigir, ela consegue que a pessoa não tenha aquele vício mais. E aí ela simplesmente perde o interesse naquela pessoa, não ama mais. Então, olha como é profundo. Por que ela não ama mais? Porque ela cumpriu com aquele objetivo e aquele objetivo, então, aquela pessoa passa a não ser mais desafiante para ela, porque ela aprendeu que ela precisava ser estimulada a ter valor, a ser útil para aquela pessoa. E quando ela perde a utilidade, não tem mais o amor por trás. Então, na verdade, não são amores, né? São ilusões do que é realmente amar, tá muito além disso. Mas esse livro ele dá muito embasamento desse tipo de comportamento dos seres humanos em relação às suas maiores dores, às suas maiores frustrações. E aí, com esse tipo de relacionamento, a gente aprende que não tem valor, não tem autoestima, não é amor de verdade, né? E muitas vezes a gente não consegue identificar essas armadilhas. Então esse livro é uma boa dica aí para quem está com um relacionamento destrutivo, não está conseguindo entender o que está ainda te prendendo a essa relação. Esse livro pode te dar um help aí, mas é óbvio que eu aconselho sempre uma ajuda psicológica, enfim, uma terapia, porque sozinho muitas vezes a gente não consegue ver esses nossos pontos cegos, certo? Espero que essa dica tenha te ajudado.